Olá, eu sou o Padre Fabiano e hoje serei o teu catequista na etapa de Eucaristia 2. Tudo bem? Tudo jóia contigo? Que legal! Quero te convidar então para nós iniciarmos juntos o nosso encontro. Tu tens um pouquinho de água benta aí perto de ti? É? Se não, busca lá. Eu tenho a minha no meu asperge aqui comigo. Vamos começar com o sinal da cruz? Então, molhamos a nossa mão na água benta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vou fazer a oração do dia de hoje. Então, o nosso encontro é o encontro 14, que tem como título O Reino de Deus. E a oração, ele está lá, e a oração diz assim: Senhor Jesus, Tu anunciaste o reino que o Pai preparou para todos nós. Hoje te pedimos, mostra-nos o caminho desse reino, no qual só haverá vida, paz e alegria. Amém. Amém. Quando tu pensas em reino, o que vem à cabeça? Reino é o lugar onde tem um rei ou uma rainha. Tu conheces algum lugar onde tem rei e rainha? No Brasil temos? Não. Temos na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, que é famosa, conhecida. Tem o rei da Espanha. No Japão tem um imperador. Na Suécia, na Finlândia, também na Noruega também tem rainhas, reis. Jesus vai dizer que o reino dos céus ou o reino de Deus está entre nós. Que coisa interessante, não é? Então significa que Deus é rei? Vamos ouvir o Evangelho hoje? Acho que ele vai explicar para nós. Se tu tens a Bíblia aí, nós vamos pegar agora a nossa Bíblia e vamos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. O Evangelho de São Mateus, capítulo 11, os versículos 2 a 11. Mateus, o capítulo 11, o número maior, versículos 2 a 11. Vamos lá? Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recobram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João Batista. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai os que vestem roupas finas, estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade, eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está falando do reino de Deus, do reino dos céus. Se o reino é dos céus, ou se ele é de Deus, e pode ser um sinônimo, significa que quem reina neste reino é o próprio Deus. Ele é o rei.
Só que nós temos que lembrar, na Bíblia, rei é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que protege, é aquele que lidera, é aquele que está sempre perto do seu povo. Jesus diz que o reino é de Deus. E num outro trecho que nós não vimos hoje, mas que é de Lucas 17, por exemplo, Jesus diz: o reino dos céus está entre vós, já está entre vós. O reino dos céus já está entre nós? Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o poder de Deus entre nós, é a ação de Deus entre nós, é a presença de Deus entre nós. E quem é a maior presença de Deus para nós? Jesus. Jesus é a presença de Deus, tanto que ele é o Filho de Deus. Então, todas as vezes que nós seguimos o que Jesus ensinou, nós estamos permitindo que a força de Deus, o reino de Deus, esteja entre nós. É claro que Deus tem poder infinito, mas ele quer respeitar a nossa liberdade. Então, ele espera que nós deixemos ele reinar. Quando ele reina, quando ele está presente, então diz a Bíblia que nós temos paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Lá nas cartas de São Paulo diz isso. O reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, não tem guerras, não tem brigas, não tem traições, não tem machucaduras. É um reino de paz, de bondade, onde as pessoas se respeitam. Segundo, é um reino de justiça. Não falta o necessário para as pessoas. Todos podem ter ao menos o necessário. E se cometem alguma coisa errada, então devem ressarcir, devem curar, devem sarar, devem devolver, enfim. E é alegria no Espírito Santo. Claro, o Espírito de Deus produz em nós alegria, faz a nossa vida ser feliz. O reino dos céus é então a presença do Senhor entre nós. Aqui eu tenho uma imagem, acho que vocês conseguem ver. Lá em cima eu coloquei a citação de São Lucas 17, versículos 20 e 21, quando diz: o reino de Deus, ou o reino dos céus, está entre vós. Quando o reino está entre nós, nós temos aqui, como aqui em cima, olha só, Jesus e pessoas diferentes, de raças diferentes, cores diferentes, situações sociais diferentes, estão todas ali juntas, pertinho de Jesus, ouvindo ele. Quando essas pessoas se sentem todas unidas, elas se sentem como se fossem da mesma família. E quando Jesus está perto de nós, nós começamos a agir que nem ele. Olha aqui embaixo, no reino dos céus, ou no reino de Deus que já está entre nós, quando Jesus está bem pertinho e a gente permite que ele reine na nossa vida, que ele inspire as nossas ações, então as pessoas se ajudam. Olha que bonito. Está um menino na cadeira de rodas, ele queria brincar, ele não consegue sozinho, até porque brincar sozinho não tem graça. Então o amiguinho dele ajuda ele a brincar, que está voando. Olha lá, ele está com um aviãozinho e o outro amigo está ali junto, empurrando, correndo e brincando, porque o amigo de verdade está sempre junto com a gente. Olha que bacana, né? E aqui desse outro lado é uma outra característica do reino dos céus. Olha, são um menino e uma menina. O menino parece que caiu, ele estava andando de roller, e a menina foi lá e ajudou ele a levantar. No reino de Deus, as pessoas se ajudam. Quando um tropeça, quando um cai, o outro se aproxima e ajuda a levantar. Olha que bacana. Não passa e não fica dando risada e debochando e rindo do outro, mas oferece ajuda. E como é bom quando a gente se machuca, quando a gente erra, quando a gente não está conseguindo fazer uma coisa, como é bom quando vem alguém e oferece ajuda para nós. No reino dos céus, aqui embaixo tem outra imagem, ou no reino de Deus, as pessoas se perdoam. Esse aqui é um abraço que parece ser entre pai e filha. As pessoas são capazes de perdoar, de dar uma nova chance, de acreditar que o outro pode ser melhor. E o outro, por sua vez,
tenta ser melhor, ele não brinca com os sentimentos da pessoa. E aqui embaixo, não sei se vai dar para ler, mas eu tinha escrito uma citação dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para vocês, que diz assim: os primeiros cristãos eram um só coração e uma só alma. Eles rezavam juntos, partiam o pão pelas casas. Partir o pão aqui era o gesto da Eucaristia. Então eles celebravam a Eucaristia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos tinham ouvido de Jesus e ensinavam, e entre eles não havia necessitados. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha que bonito. Por que não havia necessitados? Porque eles se ajudavam. E ninguém passava fome. Porque eles se amavam, então eles se preocupavam uns com os outros. Como é bom quando as pessoas se preocupam umas com as outras. Como é bom quando as pessoas se preocupam com o bem comum. Cada vez que a gente ajuda alguém que cai a levantar, cada vez que a gente se aproxima as pessoas de Deus, de Jesus, cada vez que a gente se doa e ajuda alguém que tem necessidade, por exemplo, a brincar ou a fazer uma atividade, cada vez que a gente é capaz de perdoar, o reino de Deus está um pouquinho mais perto de nós. Porque é assim que Deus age. Comigo e contigo. Quando a gente tropeça, quando a gente erra, quando a gente está triste, Ele se aproxima e nos ajuda. E Ele se aproxima e nos ajuda através de outras pessoas. Na verdade, quando a gente diz que Deus está reinando, é porque Deus está inspirando, soprando no ouvido dos seus filhos as ideias para que eles façam as boas ações. E cada vez que os filhos de Deus fazem as boas ações, eles estão permitindo que a força de Deus esteja entre nós. E aí nós temos, lembra? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que bacana! Eu quero te pedir como uma atividade para o próximo encontro que tu procures uma imagem ou uma reportagem que fale de uma situação que tem sinais do reino de Deus. Por exemplo, pessoas se ajudando, uma boa ação acontecendo. Se pudesse ser uma foto, um registro, alguma coisa assim de uma boa ação e que é um sinal de que o reino de Deus está por ali. E outra imagem, uma outra foto, pode ser, de uma situação bem contrária ao reino de Deus. Por exemplo, alguém que está machucado, os outros que estão rindo, alguém que está comendo uma coisa gostosa e o outro está com fome do lado e ele não divide nada, ou então as pessoas em guerra. Uma situação do reino de Deus acontecendo e uma situação do reino de Deus bem longe dali. Certo? Então, quando falamos do reino de Deus, estamos falando que é Deus que está agindo. Onde? Na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E quando a gente permite que Ele haja, então nós temos uma vida boa, em paz, em justiça e em alegria. Em alegria. Vou te convidar para a gente rezar agora a oração dos filhos de Deus, que fala do reino de Deus, do reino dos céus. Um dia nós vamos estar no reino que está lá no céu, mas cada vez que a gente tenta viver como filhos de Deus aqui na terra, nós estamos atraindo o reino dos céus, que é o melhor lugar que existe, para perto de nós. Então rezamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito bem. Então, foi muito bom estar contigo neste momento de catequese. Sabemos que Jesus é a presença de Deus entre nós. E nós agradecemos por essa presença e queremos estar sempre muito perto dele. E nós concluímos então o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.